Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do IELTS Comentado. E neste vídeo de hoje estaremos voltando nossa atenção para nota máxima no exame IELTS Writing. Esta vai ser uma série dividida em dois vídeos, onde que, primeiramente, na parte 1, vamos estar lidando com o IELTS General Training e na parte 2 vamos estar lidando com o IELTS Academic. Mas já neste primeiro vídeo da série, vamos estar lidando com o Task 2, e o que eu vou aqui mencionar sobre a tarefa 2, que é a redação, que é inclusive a produção que mais vale pontos no exame IELTS Writing como um todo, já vai ser explicado aqui. E aí o segundo vídeo da série vai estar se focando somente na tarefa 1 do exame acadêmico, tudo bem? Mas agora voltando nossa atenção especificamente para o General Training, que é o foco deste vídeo. Começando pela tarefa 1 do exame General Training, que é caracterizado por uma carta a ser escrita, as duas principais questões, fora o óbvio, que é, claro, gramática, semântica, estrutura, mas fora essas questões óbvias, o que faz pessoas que inclusive têm já a capacidade gramatical e de escrita para obter o resultado que precisam no exame desde o começo e não obtém? É o seguinte, a primeira questão no Task 1, a primeira questão da tarefa 1 é a pessoa ela começar a sua produção sem um parágrafo introdutório, contextualizador. Por quê? Você, na realidade, como você já deve ter visto em vários vídeos aqui no nosso canal IELTS Comentado, você tem a tarefa 1 do exame General Training sendo uma carta para você escrever. E a maneira como que a carta é mostrada, ou o tema da carta é mostrado pelo exame, envolve você estar tendo 3 pontos específicos sendo pedidos para você pelo tema para escrever. Aí as pessoas elas já tendem frequentemente a começarem a sua escrita pelo primeiro ponto. Agora, isso é errado, porque quando você começa a escrita da sua carta pelo primeiro ponto, o primeiro ponto do tema, já então sendo bem específico, você de certa forma parte pelo pressuposto de quem está lendo a sua carta já sabe o que ela fala sobre. E isso definitivamente não é o que você quer. Você na realidade quer que, primeiramente, um primeiro parágrafo seja mostrado, contextualizando o motivo pelo qual você está escrevendo a carta em primeiro lugar, para só depois abranger o primeiro ponto do tema, tudo bem? Caso contrário, você parece que está começando a carta no meio e isso pode te custar pontos, fica um texto estranho, mal produzido, mal sequenciado e você não quer isso. O segundo ponto envolvendo o Task 1, que faz pessoas que têm a capacidade de obter um resultado que podem, já na primeira tentativa, mas não obtêm, é você ter a imprecisão do seu tom na escrita, tomando como referência o destino da carta. O que isso significa? Como você também já deve ter visto em vídeos IELTS comentado aqui no nosso canal, Task 1, tarefa 1, no General Training, você vai ter que escrever essa carta e essa carta ela tem um destino que, no contexto fictício do exame, é para alguém que você tem um relacionamento íntimo com, por exemplo, um familiar ou amigo, e também é possível você ter a carta sendo escrita para alguém que você não tem um relacionamento íntimo com, como por exemplo um professor, ou um chefe, ou um colega de trabalho. Você tem que considerar o destino da carta e escrever com o tom correto, porque se o destino da carta for informal, ou seja, familiar ou amigo, mas você escreve com tom formal, você perde pontos. E o mesmo ocorre ao contrário, se você estiver escrevendo com tom informal, sendo que você tem como destino um destino formal, um chefe, um colega de trabalho, um professor, você também perde pontos, mesmo se você está escrevendo em inglês perfeitamente. E o que é tom formal e informal no IELTS Task 1? É simplesmente uma coisa, a utilização ou não de contrações. Ou seja, aquelas formas contraídas tipo I'm, he's, she's, you're, they're, ao invés de they are, you are, I am, he is, she is. Pois bem, essas formas contraídas, elas são as formas que possuem o tom informal. E, portanto, quando o destino da carta for alguém que você é familiar ou amigo, você tem que escrever com tom informal e, portanto, você utiliza contrações. Se a carta for para alguém que você não é amigo ou familiar ou, portanto, não tem um relacionamento íntimo, você precisa escrever a carta com tom formal, ou seja, sem a utilização de contrações. Caso contrário, como já mencionado, você perde pontos e você definitivamente não quer isso, tudo bem? Excelente. Então, tivemos aqui sendo abrangido os dois principais pontos envolvendo o Task 1 que fazem com que pessoas que já têm a capacidade de obter o resultado que precisam no IELTS na primeira tentativa não conseguem, quando falamos de tarefa 1 do General Writing. Agora,
vamos para a tarefa 2. Isso se aplica agora tanto para as pessoas que vão fazer o General Training, quanto para as pessoas que vão fazer o acadêmico, como explicado no começo do vídeo. Quando falamos especificamente sobre o exame acadêmico, ou melhor, quando falamos especificamente da tarefa 2 do exame IELTS Writing, nós estamos falando de uma dissertação a ser feita. E o que a princípio pega as pessoas? A primeira questão aqui a ser observada por todas elas é não terem uma introdução sólida, no qual elas já estão, na realidade, abrangendo, portanto, por exemplo, o primeiro ponto do tema. Então, vamos aqui contextualizar para você. Como também acontece na tarefa 1 do General Training. Na tarefa 2, você vai ter um tema mostrado para você, e este tema vai ter 3 pontos específicos que vão ser pedidos que você abrange na sua dissertação. E da mesma forma que na carta da tarefa 1, você precisa de ter um primeiro parágrafo contextualizador que traz o motivo pelo qual a carta está sendo abrangida, e se você já começa diretamente abrangendo o que o primeiro ponto do tema pede, você tem uma produção incompleta e que te faz perder pontos, o mesmo acontece na tarefa 2. Você, na realidade, se tem o seu primeiro parágrafo já sendo o primeiro ponto do tema, sem haver uma introdução sólida na sua dissertação, você definitivamente tem uma produção incompleta. Muito, inclusive, mais incompleta do que a tarefa 1, por exemplo. Porque quando falamos de introdução, como você provavelmente aprendeu na escola, a introdução é uma parte importantíssima de uma dissertação. Lembrando que uma dissertação é composta por introdução, corpo de texto e conclusão. Pois bem, isso se aplica também no IELTS, tudo bem? Então, você não começa a sua dissertação já abrangendo o primeiro ponto do tema, começando, portanto, a sua produção no meio. Você precisa de introduzir o tópico do tema no primeiro parágrafo, tudo bem? Isto envolve você reescrever com suas próprias palavras o tema da prova, o tema da tarefa 2. Assim, você, na realidade, não utiliza as mesmas palavras que o tema está usando, portanto, não existe plágio de vocabulário, e você, igualmente, já está ali definindo de uma forma clara qual é o assunto da sua dissertação em primeiro lugar. Algo que, mais uma vez, para a estruturação da sua dissertação é extremamente importante. E o segundo ponto, quando falamos de produções Task 2 IELTS, seja acadêmico, General Training, que faz as pessoas perderem muitos pontos ou não ganharem, não é? Porque nem é uma questão delas perderem, porque elas não estão necessariamente cometendo um erro, mas elas deixam de ganhar muitos pontos. É a não inclusão de exemplos nos argumentos dados. No corpo do texto, como vocês devem ter visto aqui em outros vídeos nossos focados na tarefa 2 do exame IELTS Writing, seja acadêmico, seja General Training, nós aqui sugerimos a mesma fórmula argumentativa que aplicamos no Speaking, que é o OJE, opinião, seguido de justificativa e finalizado com exemplificação. Pois bem, exemplificação, o exemplo do OJE no argumento é o que é menos expressado pelas pessoas. As pessoas dão as suas opiniões e dão as suas justificativas, mas esquecem de colocar um exemplo no final que indica o porquê que elas acham, o que elas acham, trazendo um exemplo do mundo real que exemplifica isso. Portanto, quando você não tem um exemplo no final, você tem um argumento que fica, de certa forma, incompleto, e definitivamente isso não é o que você quer. Então, muita atenção com relação a isso, tudo bem? Então, recapitulando, com relação à tarefa 1, você tem um parágrafo introdutório antes de abranger o primeiro ponto do tema, e 2, respeita o tom apropriado. E na tarefa 2 do exame IELTS Writing, você, 1, tem um parágrafo introdutório apropriado que introduz o tema da dissertação antes de você abranger o primeiro ponto do tema, de certa forma bem parecido com o que foi sugerido para a tarefa 1 em termos de sequência de ideias. E 2, mas não menos importante, você sempre exemplificar no corpo do seu texto ao dar argumentos. Sempre dando exemplos, seja em primeira pessoa, seja em terceira pessoa, não importa. Sempre exemplificando para que assim você tenha argumentos sólidos, seguindo o OJE como sugerido, tudo bem? Caso você tenha achado esse vídeo útil para você, é muito importante que você o engaje, comente, curta e, de fato, esteja aqui participando de forma ativa no consumo deste conteúdo, porque isso definitivamente faz muita diferença pra gente e nos permite continuar produzindo este conteúdo útil para você e para a realização dos seus sonhos. E claro, mas não menos importante também, caso você queira saber quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa para se conquistar uma vida com mais segurança e qualidade fora do Brasil o quanto antes, de uma forma completamente sem custos e direto ao ponto,
clique no link na descrição ou no comentário opinado na área de comentários para que nós, em conjunto, definamos quanto tempo de preparação IELTS você pessoalmente precisa, tudo bem? Foi um prazer estar aqui com você como sempre e nos vemos então no nosso próximo vídeo.